Então pessoal, estou aqui mais uma vez gravando mais um vídeo. Então eu percebi que vocês têm gostado bastante dos meus vídeos assim, ao ar livre. Então eu estou gravando aqui mais um vídeo para vocês. Eu tenho postado 3 vídeos nesse estilo aqui e eu percebi que vocês gostaram bastante. No meu último vídeo, antes desse daqui, é o vídeo com o título Fatos da vida, né? Fatos da vida. E eu recebi bastante comentários, eu percebi que as pessoas, elas comentaram bastante nesses meus vídeos. E até o momento eu deixei um coraçãozinho nos comentários e também respondi alguns que caberia respostas. E dentre esses comentários eu recebi o comentário do Tarso Alves. E ele disse assim: eu hoje me sinto melhor como ateu do que quando eu acreditava. Mas eu ainda continuo acreditando na possibilidade de existência espiritual após a morte. Mas se não tiver, não vai fazer diferença, tendo em vista que a consciência já não vai mais existir. Muito bem, Tarso Alves. Então ele fala que hoje ele é ateu. Ele disse que se sente muito melhor do que quando ele acreditava, né? De quando ele era crente. Então assim, pessoal, eu também sou ateu e o meu ateísmo ele acontece porque eu não vejo a possibilidade da existência de deuses. A lógica ela diz que Deus não pode existir, Deus como o criador do universo, das coisas, criador de tudo, né? Hoje em dia as pessoas crentes elas atribuem Deus como sendo o criador de todas as coisas, criador do universo, porque hoje nós sabemos que existem universo. As pessoas que criaram os deuses na antiguidade, elas não atribuíam Deus como criador de universo, elas não sabiam que existia o universo. Elas atribuíam Deus ao criador da terra. Inclusive o Deus Javé da Bíblia, ele é o criador da terra, do chão, da terra e do céu, olhando para cima, né? Esse azulão que a gente vê aí. Então Deus na Bíblia teria criado essas coisas e não o universo, não outros planetas, essas coisas, né? Que as pessoas naquela época não sabiam que existia isso. Mas a religião ela é formada ao longo da existência do ser humano, ao longo das civilizações. Então o Deus Javé ele ainda está sendo criado. O Deus Javé ele ainda está adquirindo poderes, adquirindo capacidades. Ele está agora criando o universo e futuramente, quando o ser humano descobrir que existem outros universos, quando for comprovado, vai se atribuir também a seus deuses. Cada crente atribui essas coisas a Deus, Deus da sua religião. Inclusive, dentro da medicina, cada avanço da medicina, Deus vai aprendendo a fazer cirurgias, Deus vai aprendendo a curar doenças, Deus vai aprendendo essas coisas, né? Porque após uma cirurgia, após um tratamento, o crente sempre atribui a cura ao seu Deus, né? O Deus que ele acredita. Ao seu santo também, né? O santo de devoção, quando se trata, por exemplo, da Igreja Católica. Então ele diz assim, né? Que hoje ele é ateu e se sente melhor do que quando ele acreditava. E ele diz também que ele ainda continua acreditando na existência, na possibilidade de existência espiritual após a morte. Então ele está falando aqui em existência espiritual após a morte. Está dando um solzinho aqui. Ele se refere ao corpo do ser humano, né? Ao ser humano como espírito, algo que habitaria dentro do corpo humano e que continua existindo após a morte do ser humano. Bom, nós não temos nada que indique realmente que isso existe. Na antiguidade, as pessoas elas tiveram essa crença de que poderia existir isso porque o ser humano não entendia como era que funcionava o corpo humano. Embora hoje tenha algumas coisas que a gente ainda não compreende com exatidão, né? Mas a gente já tem uma boa noção de que como isso funciona. O que é que hoje nós já sabemos? Nós sabemos que tudo no corpo, tanto do ser humano como de outros animais, tudo é funcionalidade dos órgãos que o compõem. Então, a sua personalidade ela é constituída ao longo da sua vida por causa dos órgãos sensoriais do seu corpo, que estão ligados ao seu cérebro. E esse órgão ligado ao seu cérebro, ele leva essas informações e o seu cérebro vai interpretando essas informações e aí vai formando a sua personalidade ao longo da vida. Mas como se trata de um ser biológico e se trata de órgãos biológicos que eles vão evoluindo naturalmente,
são formados naturalmente, eles não são perfeitos, eles são falhos, eles apresentam falhas, eles apresentam problemas e eles apresentam também divergências entre um e outro, né? O cérebro de um ser humano, ele apresenta divergências do cérebro de outro ser humano. Então, um exemplo que nós podemos ver disso é dois filhos que são criados pelos mesmos pais, comendo as mesmas coisas, frequentando a mesma escola e brincando com as mesmas crianças. E eles se tornam seres humanos completamente diferentes no âmbito da índole, no âmbito da moral, né? Então nós podemos ver que cada ser humano ele interpreta de forma diferente aquilo que ele acessa. E também nós podemos ver que não há indícios da existência desse espírito, é que, por exemplo, uma pessoa que tem uma parte da coluna danificada, por exemplo, por uma anestesia, um tiro, uma pancada, um acidente, essa pessoa ela pode ficar paraplégica, ela pode ficar de cadeira de rodas, né? Ela pode ficar com pouca força nas pernas, perder o movimento. Por quê? Porque aquela parte da coluna ali contém nervos, contém veias que vão levando informações do cérebro para as pernas, para aquela parte do corpo. E aquela injeção, ou aquele tiro, aquela pancada, danificou essas veias, danificou esses nervos. Logo, o cérebro não consegue enviar os comandos mais para as pernas. Aí a pessoa perdeu o movimento. Se fosse um espírito, né, que está dentro de você, logo isso não aconteceria. Você não iria perder o movimento, visto que o espírito estaria nas suas pernas, nos seus braços, estaria em todo o seu corpo. Mas uma pancada, uma lesão de qualquer forma impede que o espírito vá para as pernas, né? Não faz sentido. E a outra questão também é que quando uma pessoa sofre qualquer um dano corporal que não seja no cérebro e ela continua consciente, continua com o seu cérebro intacto, ela não deixa de ser quem ela é. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e perde as pernas, as duas pernas, né? Ela pode ficar triste porque perdeu as duas pernas, ela sofreu um acidente, ela sofreu um trauma. Então ela vai ficar triste. Aquilo vai abalar o psicológico dela, mas ela não deixa de ser quem ela é. Mas se ela tiver, por exemplo, um dano cerebral, um dano na cabeça, essa pessoa ela pode deixar de ser quem ela é. Ela pode deixar de ser uma pessoa ruim, se ela era uma pessoa ruim, ela passa a ser uma pessoa boa. Ou ela era uma pessoa boa, passa a ser uma pessoa ruim. Ela pode perder a memória, esquecer tudo que ela conviveu, ela precisa reaprender tudo que ela aprendeu. Então, se fosse um espírito que estaria dentro de você, isso aí não aconteceria. Porque se você aprendeu tudo e você levou uma pancada no cérebro, um dano cerebral, não poderia esse dano cerebral afetar a sua memória e você esquecer as coisas que você aprendeu. A pancada afetou o espírito, né? Não tem condição. E se a pessoa também tiver a morte cerebral, a pessoa tem morte cerebral, ali não está mais a pessoa, está apenas o corpo onde aquela pessoa ocupava. Então, entre aspas, ali está só o corpo onde o espírito ocupava. Vamos deixar mais claro? Ali está só o corpo onde aquele cérebro ocupava. Né? O cérebro foi danificado, ele não funciona mais, ele morreu, então é como se ele não estivesse mais ali. Então, o que as pessoas chamavam de espírito na antiguidade, hoje nós chamamos de cérebro. Então, eu espero que tenha ficado claro aí. Também não quero que você entenda que eu estou te empurrando isso também, certo? Então isso é um entendimento meu. Vê aí se tem coerência. Você é livre para você discordar, para você trazer algum ponto que eu possa não ter deixado claro, eu possa estar confuso e você dizer, se você está errado por isso, por isso, por isso, não tem nenhum problema, tá bom? Pode comentar, fique à vontade. E em resposta ao comentário do Tarso, tem a resposta do Tiago Del Piero. Ele diz assim: acredito que tem alguma coisa que o ser humano desconhece. Uma explosão não aconteceria do nada. Então, eu suponho que ele esteja falando da teoria do Big Bang, que é uma explosão que causou uma expansão infinita, que está acontecendo até os dias de hoje. Talvez não seja infinito, um dia ele talvez pare de se expandir, né? Porque de alguma forma talvez ele está acontecendo muita coisa, né? Muitas modificações, desde que houve essa explosão e há essa expansão. Então essas modificações que estão acontecendo, elas devem
interagir nessa expansão de alguma forma. Elas mudam o rumo, né? Ela muda para um lado, muda para outro, e ao mudar esses rumos, fazem com que galáxias se aproximem umas das outras, estrelas se aproximem umas das outras, planetas se aproximem consequentemente, né, da aproximação de uma galáxia. Então isso, de algum modo, pode fazer com que um dia o universo pare de se expandir. Então ele deve estar falando disso, do Big Bang. Mas enfim, o Big Bang, ele é interessante, é uma teoria bastante interessante, porque até hoje, pelo que eu sei, é o que melhor explica a expansão do universo. Mas se essa expansão partiu de um único ponto, onde estava esse único ponto? Aí é a pergunta-chave, excelente, né? Essa pergunta é muito boa. Este ponto, ele deveria estar em um outro universo. O que acontece é que o universo, como um todo, ele não deve ter surgido no Big Bang. O que surgiu no Big Bang é o que nós chamamos de universo observável, que é esse universo que nós conseguimos, entre aspas, compreender, parcialmente compreender. Então isso deve ter surgido do Big Bang, certo? Mas o Big Bang, ele certamente estava em algum lugar. O que causou o Big Bang estava em algum lugar. Isso aí deve ser, um exemplo seria talvez um mega buraco negro. Que o buraco negro, ele é um ponto tão denso que nem a própria luz escapa dele de tão denso que ele é. Então se esse buraco ele é tão denso ao ponto de nem a luz escapa dele, então ele está sugando tudo para ele, né? Uma hora ou outra esse buraco negro talvez colapse. E ao colapsar, ele explode literalmente. E essa explosão deve ser tão gigantesca porque a massa de um buraco negro é absurda. Então o buraco negro chegar ao ponto de ele explodir sobre o próprio peso, implodir, melhor dizendo, sobre o próprio peso e causar posteriormente uma explosão, isso deve ser algo que está fora da nossa compreensão. A massa desse buraco negro deve estar fora da nossa compreensão. Então, ele certamente, para conter uma massa tão grande, ele ingeriu componentes, ingeriu algo. E é claro que ele está em um lugar que existe e ingeriu coisas existentes. Então, pessoal, nós hoje sabemos que o tempo e o espaço, eles estão entrelaçados, não estão separados, eles não se separam. E não faz sentido que o tempo passe a existir a partir de um ponto, não. O tempo, ele é um exemplo muito bom que a gente usa para medição do tempo, são os calendários, né? E o calendário, ele é criado a partir de um ponto. E depois desse calendário se diz depois de, e antes desse calendário se diz antes de. Por exemplo, o calendário gregoriano, né, que é baseado na mitologia cristã, ele diz depois de Cristo, antes de Cristo. Ou nós podemos chamar de uma forma mais natural e mais neutra de depois da Era Comum e antes da Era Comum. Então nós estamos em um ponto em que existe tempo para frente, de forma infinita. Certamente deve haver tempo para trás, de forma infinita, porque não faz sentido que o tempo passe a existir. O tempo sempre deve ter existido. E a outra questão também é a questão do espaço. Não faz sentido que o espaço passe a existir, uma vez que o espaço é o próprio local onde as coisas existem. Então o espaço ele sempre deve ter existido. E dentro desse espaço sempre deve ter existido algo muito maior, que nós poderíamos cogitar que seria o verdadeiro universo, onde diversos outros universos devem estar dentro dele, que um deles é esse aqui que nós existimos. Muito obrigado a vocês por todos esses comentários, muito obrigado pela participação de vocês aí, a interação de vocês nos meus vídeos aí, comentando, deixando a sua opinião, o seu entendimento. E eu é que agradeço a vocês pela companhia, pela interação e até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal!